Olá, prezados alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade à aula 5 na 5, que versa sobre representação gráfica do equilíbrio aço-base. Pessoal, antes de começar a aula propriamente dita, eu queria dar um recado. Eu estava pensando, acho melhor que vocês entreguem os exercícios, né, de atividade assíncrona somente depois da aula síncrona, que acontece também na quinta. Então, a gente posta uma semana antes, quando der, né? Mas pelo menos sábado, sexta ou sábado, né? Da aula que vai acontecer a semana, a quinta próxima, ok? Então, vocês dão uma olhadinha na aula assíncrona e do jeito que eu estava fazendo, eu estava postando também exercício na sexta-feira, no sábado, para vocês entregar praticamente na quinta-feira. Quer dizer, vocês não têm aula explicativa antes de entregar o exercício. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou postar o exercício, a atividade síncrona, somente na segunda. E vocês entregarão somente na outra segunda. E na quinta-feira daquela semana, a gente explica, tira as dúvidas. Vocês, então, terão uns 3 dias para tentar começar a fazer o exercício a partir da aula assíncrona, postada tipo sexta-feira, e eu explico as dúvidas de vocês na quinta, na aula síncrona, e vocês terão mais 3 dias, sexta, sábado, domingo, para terminar os exercícios, tá bom? Continuo tendo 7 dias. Só que a aula síncrona, explicativa, ficaria no meio desse interstício, né, desse intervalo aí, para vocês tirar as dúvidas e ainda complementar os exercícios, tá bom? Eu acho que esse modelo fica melhor. Então, a lista de exercícios referente a essa aula que eu estou postando agora, eu só vou postar na segunda-feira. Vamos lá. Qual a importância da representação gráfica do equilíbrio ácido-base? É que ela mostra para o estudante, né, para o pesquisador, diretamente as principais espécies num sistema químico, espécies essas que estão relacionadas com pH, com outra propriedade, por exemplo, a mesogarida, a concentração de um íon complexante, né, e assim por diante. Então, ela é muito útil em estudos, né, diversos, de áreas relacionadas à química, como geoquímica, bioquímica, biogeoquímica, química aquática, ok? Então, essa é de suma importância nessa avaliação gráfica. Para quem não é da área química, às vezes fica mais fácil interpretar um gráfico, olhar um gráfico, do que realmente ficar fazendo contas, né, de cálculos aproximados ou até mais exatos de pH ou qualquer sistema, sei lá, oxidação, sistema de complexação, de precipitação. Ok? Então vamos primeiro explicar o diagrama de abundância alfa. O que significa? Você expressa todas as espécies como uma fração do total, né? Exemplo, seja o ácido HA, ok? Que nós chamaremos aqui então de Ca, né? A concentração total desse ácido que você coloca no seu sistema aquoso fechado, ele vai ser considerado Ca, né? Muitos livros de especiação química preferem, em vez de usar essa notação, escrever tipo TOT, total, né, daquela espécie ou daquele componente, ok? Então, por exemplo, podia colocar TOT HA, beleza? Que significa o total daquele componente que foi dissolvido no sistema aquoso. Se o HA ele se distribui, né, em várias espécies possíveis, então no balanço de massa você sabe que todas as espécies surgidas a partir, né, da receita, que seria também chamada CA, ela será computada. Então, por exemplo, se o ácido acético puro, né, colocou em água, né, após o equilíbrio químico, parte desse acético sofre ionização. Então, você vai ter um resquício, um restante de ácido acético ainda em solução, mas todo aquele acetato que foi gerado, que é a base conjugada, a partir da hidrólise, né, com a água, a reação com a água, tá bom? Então, esse TOT-CA, que nós também chamamos de concentração analítica, né, seria, então, balanço de massa para aquele componente CA. Desculpa, HA. Beleza? Então, está aqui o balanço de massa, CA, HA, o que sobrou após aquele químico, mais o acetato que surgiu. No caso aqui fosse um ácido acético, né?
Eu só estou falando do ASA7 para facilitar a fala, porque senão toda hora eu falar ânion A, fica meio esquisito. Então, o exemplo que HA como ASA7. Vamos definir, então, as frações de todas as espécies em relação ao total. O total é o CA, o que você dissolveu. O total é o TOT HA. Então, a espécie mais protonada, que eu chamei aqui de HA, que seria, por exemplo, o ASA7, dividido pelo total que existe, que foi colocado como receita, você tem a fração alfa-1. 1 aqui para indicar que você tem um próton. O alfa-0 seria a espécie que não tem nenhum próton. Qual a espécie? Seria a base conjugada do ASA7, que seria A-, não tem nenhum próton nela. É a espécie desprotonada. Então, o acetato, por exemplo, dividido pelo total possível, que foi aquele que adveio da receita, vai dar, então, a fração alfa-0. É óbvio que, então, se você somar alfa-1 com alfa-0, você vai ter CA aqui em evidência, no denominador, e HA mais HA-. HA mais A- é o próprio CA, ok? Ou seja, vai cortar CA com CA, vai dar 1. Conclusão, a soma das frações de todas as espécies no sistema químico tem que ser igual a 1, é óbvio, porque se você representa todas as espécies com uma fração do todo, né, a soma dessas parcelas tem que ser o todo, que é 1. Né? Como aqui a fração é 1, né, 100%. Tá? Exemplo, se você, após uma ionização, você tiver 80% de ácido acético e gerou, após uma certa ionização, né, um sistema bastante diluído, 20% de acetato, então você tem 80% de acético mais 20% de acetato, dando 100%, né, do concentração analítica. Pessoal, então, se você joga uma equação na outra, né, a partir dessas três equações aqui, você vai concluir que Ka, constante de equilíbrio, né, que é dado no exemplo aqui, né, HA em equilíbrio, formando H mais A menos, ok? Então, você vai ter H vezes A menos dividido por HA. Essa é a lei da ação de massas. Aqui eu estou desconsiderando o efeito da força iônica, né? Eu estou desconsiderando aqui os coeficientes de atividade, tá bom? E o conceito de atividade, porque rigorosamente a constante termodinâmica é a atividade do próton vezes a atividade do ânion dividido pela atividade do ácido. Né? Aí você lembra que a atividade é dada por concentração vezes um coeficiente. Né? Então, a atividade de um íon por concentração do íon vezes coeficiente, que é o coeficiente de atividade do íon. Pessoal, isso aqui seria para cálculos mais rigorosos. A gente não vai fazer esses cálculos mais rigorosos nesse curso, tá bom? Vamos lá. Então, a partir da equação de equilíbrio, né? A constante de equilíbrio químico, se você substituir o alfa e o alfa zero, tudo isso aqui dentro, você vai concluir que o alfa zero vai ser igual a Ka dividido por H mais Ka, e o alfa 1 vai ser igual a isso aqui, a H dividido por H mais Ka, tá bom? Eu tive aqui o capricho aqui de demonstrar para vocês isso, quem tiver dificuldade na temática aí. Então, eu mostrei aqui eu demonstro isso. Seja HA dando H+, mais A-, né, considerando CA a concentração analítica do ácido, você vai ter, então, alfa-1, HA sub CA, alfa-0, A- sub CA, sabendo que alfa-1 mais alfa-0 é igual a 1, você vai ter que Ka, né, substituindo aqui, vai ser H+ vezes, quem é A-? Alfa-0 CA, aqui, ó, A- alfa-0 CA, ok? Aqui, ó, alfa-0 CA. Quem é o alfa 1? Quem é HA? Quem é HA? É alfa 1 vezes CA, ok? Aqui é vezes. Então, você vai ter, então, aqui alfa 1 vezes CA, corta CA com CA, beleza? Eu vou mostrar o mouse, porque fica melhor aqui para ver com o mouse, você não consegue ver a caneta, exceto se estiver tocando a tela, né? O quadro, a prancheta aqui. Então, vamos lá. Você tem, então, cancelando aqui, que Ka é H+ vezes alfa-0 sobre alfa-1. Mas quem é alfa-0? Aí eu posso expressar um em relação ao outro. Eu vou primeiro destrinchar essa equação em termos de alfa-1. Então, alfa-0 é 1 menos alfa-1, dividido por alfa-1. E aí você fazendo as passagens matemáticas aqui, você vai concluir, então, tá bom? É só seguir aqui a passagem matemática, colocando evidência, né? Você vai ter que alfa-1 é H+ dividido por H+ mais Ka. E
Mutatis mutandis, se você agora, em vez de substituir aqui em termos de alfa 1, substituir em termos de alfa 0, você mantém H mais vezes alfa 0 aqui no numerador, e no denominador você substitui o alfa 1 em termos de alfa 0. Quem é alfa 1? Né? Alfa 1 é 1 menos alfa 0, que é 1 menos alfa 0. Substituindo aqui, 1 menos alfa 0, e resolvendo também, destrinchando aqui, né, a equação do primeiro grau, você vai chegar que alfa 0 é Ka dividido por H mais, né, mais K. Tudo bem? Então, voltando aqui no Excel, no Word, nós temos, então, essa condição. Beleza? Plotando, então, fazendo um gráfico de alfa em função do pH, ok? Então, lembre que você tem o teor de H+, que está relacionado ao pH. Você lembra, então, que H+, é igual a 10 elevado a menos pH, ok? Da mesma forma que um valor de constante é igual a 10 elevado a menos pK, ok? Nós já falamos isso na aula passada, né? Aplicando o logaritmo aqui, passando sinal negativo para cá, você tem que menos log de H+, que é pH, vai ser que é pH, né? Vai ser log de 10 elevado a pH, que vai ser pH, porque log é a função inversa da exponenciação na base 10, então vai dar pH. Tá bom? Então, essas equações nós já tínhamos visto, né? Da mesma forma que pH é igual a menos log de H. Ok? Isso é só uma forma diferente de escrever a mesma coisa. Tá certo? Aqui está na forma de potência, aqui está na forma de logaritmo. Tá bom. Pessoal, então, as espécies variarão, né, em função do pH, né, a partir do momento que você calcula, né, o alfa 1 e o alfa 0 para cada pH diferente. Você pode fazer isso no Excel de forma muito simples, como eu vou mostrar daqui a pouco, e aí você vai observar que a primeira espécie, HA, ela tem alta concentração em meio bastante ácido, com alto teor de H+, beleza? E vai, à medida que vai aumentando o pH, vai diminuindo a concentração. Esse ponto aqui, pessoal, é o chamado ponto do sistema, que nesse exemplo aqui ele vai cair exatamente 0,5. É o momento que a concentração de HA é igual à concentração da base conjugada A menos. Ok? Quando isso acontece, pessoal? Quando isso acontece? Quando HA é igual a base conjugada, a mesma quantidade de base conjugada, você tem um caso de um tampão, né? Beleza? Então, se isso daqui é igual a isso, daqui se cancela, ó, e você vai ter que pKa é igual a pH, ok? Então, pH igual a pKa, né, é a condição de HA igual a A menos. Então, quando a concentração de HA, que está agora diminuindo, e a concentração de A menos, que está agora aumentando, né? Você não consegue ver a caneta, então vou passar o mouse aqui. Quando HA estiver diminuindo e A menos estiver aumentando, quando a concentração dos dois forem iguais, você tem exatamente a condição de pH igual a pK. Como pK do ácido acético 4,76, então esse vai ser o ponto de sistema, tá bom? Onde você teria 50% do ácido e 50% da base conjugada, né? Somando os dois vai dar 100% do CA, né? Porque um ou outro foi obtido a partir da receita CA, que é a soma dos dois, tá bom? Então é assim que representa o diagrama de abundância. Um exemplo aqui agora para um sistema poliprótico, poliácido, seria o caso, por exemplo, do ácido cítrico. O ácido cítrico ele tem 3 prótons importantes, né? Que seria a primeira constante, 10 elevado a menos 3,13, a segunda constante, 10 elevado a menos 4,76 e a terceira constante, 10 elevado a menos 6,40. Essa constante quarta aqui, que é 16, é mais fraca do que a própria água. Ou seja, a água ela é quase 100 vezes mais forte do que a quarta constante do ácido cítrico, de tal maneira que ela não é usada em equilíbrio, né? Embora exista, mas ela não é usada porque ela é até mais fraca que a própria água, então não tem sentido, né? Você está computando, né? Isso aqui não contribui nada com equilíbrio, né? Com formação de prótons ou qualquer outra coisa. De tal maneira que ele é considerado triprótico, então H3A. Olha, então vamos lá. Como você vai obter essas equações, né? Alguns livros eles explicam
de forma até matemática, como obter essas equações aqui. A partir, por exemplo, de uma rearranjo de equações, chega até 1 sobre alfa 3, é 1 mais K1, tal, 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 continuando isso. Se você inverte daqui, você vai ter essa equação aqui, alfa 3. Alfa 3 é a espécie triplamente protonada, alfa 2, duplamente protonada, alfa 1, né, com um próton, e aqui com nenhum próton. Então, observe que no denominador você tem a mesma conta, a mesma expressão, né? Que é a seguinte: você vai pegar, se você tem 3 prótons no ácido, então o H mais, o hidroxônio, vai ser elevado ao cubo. Aqui é sempre N em relação ao número máximo de prótons. O segundo termo vai pegar a primeira constante, né, desse sistema ácido, né, e elevar com H ao quadrado. E assim sucessivamente, K1, K2, H elevado a 1. Ou seja, a regra geral é a seguinte: você vai pegar aqui no denominador HN mais K1, HN menos 1, que nesse exemplo seria 3 menos 1 dá 2, mais K1, K2, HN menos 2, que no caso aqui vai sobrar 3 menos 2 dá 1, e finalmente K1, K2, K3, H elevado a 0, que seria N menos 3, seria N menos 3. Como N é 3, então 3 menos 3, 0. Então, esse último termo aqui equivale a H elevado a 0. Esse aqui é ligar a 1. Então, é só descair a potenciação, né, no hidroxônio, no H+, e aumentar o produtório das constantes. Então, aqui seria ali uma constante, depois K1, depois K1 vezes K2, K1, K2, K3. Então, se observa que os denominadores são todos iguais. O que muda é o numerador. Então, você aqui tem, aqui, por exemplo, nesse alfa 3, que parcela, que termo vai subir aqui como numerador? Vai ser o primeiro termo, aquele termo que tem 3 prótons, que é esse daqui, ó. Esse termo aqui tem 3 prótons, H3. O alfa 2 é o termo quadrático, ou seja, aqui tem 2 prótons, H mais elevado ao quadrado. Então, você vai subir esse termo aqui para o numerador. O alfa 1, você vai pegar o termo aqui do denominador que contém um próton, que é o H mais elevado a 1. Então, você sobe esse cara para cima aqui. E o alfa 0, você vai pegar o último termo que tem o H mais elevado a 0, nenhum próton, que é igual a 1, né? H0 com qualquer número elevado a 0 é 1. Então, ele aqui sobe aqui para o numerador. Tá bom? É muito simples memorizar isso. Tá bom? Pessoal, aplicado esses alfa aqui em função do pH, calculando isso, por exemplo, no Excel, qualquer outro software computacional, né? Você teria, então... Observe que isso aqui há 40 anos atrás era feito na mão, essas contas, né, pessoal? Né? Ou regra de cálculo, tal, porque não tinha calculadora, né? Se tinha, era coisa mais rudimentar, mais difícil. Vamos lá. Então, observe, você tem aqui primeiro, então, um sistema muito protonado, o alfa 3, né? Então, aqui equivale esse alfa 3 a H3CT. Aqui o alfa 2 é H2CT menos. O alfa 1 é HCT2-. E, finalmente, o citrato livre é CT3-, seria o alfa 0. E aí, à medida que o pai, né, vai perdendo próton, vai gerando filho. Quem é o filho do H3CT? Né, vai ser esse cara aqui, que é o H2. Vai ser esse cara aqui, que é o H2CT. Né? Tá bom? À medida que o H2 é um filho, um momento o meio está ficando tão básico, né? O pH está aumentando muito, que aí você começa a desprotonar o próprio H2CT. E aí ele começa então, a doar prótons, né? Liberando então a hidroxônio com água, né? H+ com água forma hidroxônio. E o filho desse, ou né, o neto desse primeiro aqui, vai aumentando a concentração. Quem é o filho do H2CT? É o HCT-, e assim sucessivamente, tá bom? Ou seja, uma espécie doa próton para a água, gerando hidroxônio e gera a base conjugada daquela espécie, tá bom? E sucessivamente. Observe que nenhuma dessas espécies ficou com um valor maximizado. Por quê? Porque as constantes são muito próximas. Essa constante aqui, 10 daqui, ó, é diferente só de uma unidade, né? Que equivale a 10 vezes, né? Uma unidade em termos de log, né? P é retratado como log, certo? Então, isso equivale a um fator de 10 vezes em termos numéricos. E essa daqui já tem uma variação de 2 vezes também baixa. Então, todas essas constantes estão muito próximas, de tal maneira que você não tem aqui
nenhuma dessas espécies 100%, exceto um sistema muito ácido, que você teria quase 100% de H3CT, está praticamente 1 aqui 100%, ou muito básico, acima de 9, você teria 100% de alfa zero, que é o CT3-, tá bom? Mas nessas zonas intermediárias pH, você teria uma combinação de espécies. Então, exemplo, pH 4, que você teria mais ou menos, nesse pH aqui, você tem mais ou menos, aqui, ó, pontilhando aqui, um pouco acima de 10%, sei lá, uns 12% de o H3CT, que é o acídico. Você teria também uns 12% mais ou menos de monohidrogênio citrato, que é o HCT, e você teria aqui uns 70 e tantos por cento. Ou seja, soma desses três caras aqui, teria que dar 100%. Lógico que eu falei aproximado, né? Porque eu teria que calcular direitinho. Ok, pessoal. Então, continuando aqui, o diagrama de distribuição, ele é um diagrama parecido com o primeiro, só que você agora constrói curvas. A curva A é alfa 3. Né? Alfa 3, que espécie é o alfa 3? Alfa 3 é a espécie H3CT, né? Triplamente protonada. Então, a curva B é construída com alfa 3 mais alfa 2. Então, se você subtrair a curva B da curva A, você vai ter o alfa 2, né? Porque cancela alfa 3 e alfa 3. Então, a diferença entre a curva B com a curva A será exatamente a fração da espécie H2CT, que é representada por alfa 2. E a curva C é alfa 3 mais alfa 2 mais alfa 1. Subtraindo, então, a curva C menos a curva B, vai sobrar quem? A alfa 1. Né? C menos B da alfa 1. E se você subtrair 1 menos a curva C, isso aqui vai ser igual a alfa 0. Porque lembrar que alfa 3 mais alfa 2 mais alfa 1 mais alfa 0 é 1. Lembrar que todos esses alfas são frações do todo. Então, se você soma as parcelas, né, você tem que dar o todo, que é o 1. Okay? Como a fração vai de 0 a 1, ou de 0 a 100%, o somatório das frações tem que dar 100%. Concorda? Então, 1 menos a curva C, né, vai sobrar o que faltaria é o alfa 0. Porque a soma de alfa 0 mais alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 é igual a 1, né, conforme explicado anteriormente. Ok, pessoal, então exemplo aqui. Aqui foi plotada a curva A curva B é alfa 3 mais alfa 2. Então, observa aqui, se você pega aqui a curva, esta curva aqui, vou mudar aqui de cor aqui para não confundir, desenhar. Vou pegar uma cor, aqui pode ser esse highlight aqui. Se você pega então essa curva, deixa eu tirar aqui, peraí. Eu tinha que ter tirado antes. Se você pega então essa curva aqui do alfa 3, está aqui, ó, a curva do alfa 3, que está aqui, certo? E somar a curva do alfa 2, que é representada por H2CT, essas duas curvas somadas, alfa 3 mais alfa 2, matematicamente vai dar então quem? Vai dar essa curva aqui, ó, a curva B. Então, a soma daquelas duas curvas lá é a curva B, tá bom? E se você somar agora todas as três curvas, alfa 3, alfa 2 e alfa 1, agora se somar essas duas aí com essa última aqui, ó, que é o alfa 1, essa curva aqui, alfa 1, vai produzir então a curva C, tá aqui, beleza? Então, isso aqui é uma manobra matemática. Em vez de você olhar lá pontualmente cada espécie, aqui você vai olhar em termos de diferença. E lá você tem a zona de preponderância da espécie. Por exemplo, nesse exemplo aqui, qual é a zona de preponderância dessa espécie? Então, essa aqui ó, seria a zona, a partir daqui, desse pH para lá, você tem a maior quantidade representada aqui para o alfa 2, que é a espécie H2CT, até mais ou menos aqui. Ó. Daqui até aqui, é faixa de pH que essa espécie H2CT prepondera. Para pH menores e pH maiores, você tem outras espécies que são maiores do que essa H2CT. Beleza? Então, nesse diagrama de distribuição,
o que você vai olhar agora é diferente de uma curva para outra. Ou seja, essa aqui seria a zona, né, de ponderância para a espécie alfa 2. Vamos lá. Vamos lá, então, para vocês entenderem isso. Deixa eu ver aqui, desenhar. Aqui não tem como desfazer. Só vou usar a borracha, então. Ok. Vamos lá. Eu tenho aqui, então, nesse exemplo, seja pH 4. Em pH 4, eu tenho quanto? Em pH 4, eu tenho mais ou menos 10%, né, relativo a alfa 3 menos 0, que é essa diferença aqui, que é o próprio alfa 3. Quem é alfa 3? H3A, que seria ácido cítrico. B menos curva A, né? Nós já falamos que é diferente de B, essa curva B para a curva A, dá alfa 2. Quem é alfa 2? H2A. Teria 76%. E, finalmente, C menos B daria alfa 1. Quem é alfa 1? É HA, seria monohidrogênio citrato, que seria 13%. E 1 menos a curva C é o alfa 0. Só que aqui está tão próximo o 1, né? A reta aqui do 1 com a própria curva C, não dá para ver, mas matematicamente seria 0,01, que daria 1%, tá bom? Então, esses aí são os valores de todos os alfa, baseado por diferença entre as curvas, tá bom? E a área preponderância está dada aqui. Então, alguns gráficos, em vez de falar em termos de abundância, fala em termos de distribuição, para mostrar aonde está as curvas mais, mais preponderantes, tá bom? Aqui eu acho que é lápis, né? Então aqui você tem essa que é a área, essa é a área do, não dá para riscar não. Vamos voltar então para azulzinho. Essa seria a área aqui de preponderância, né, do H3A, que seria a área mais ou menos preponderância do H2A, essa seria a área aqui do HA e assim sucessivamente. Aqui, né, acima, daqui para frente, você vai ter uma preponderância do A3-, tá bom? Então é assim que varia, né, a concentração de cada um, não pensando em termos do perfil de cada espécie, né, individual, como grau de abundância, mas você pensa em termos de diferença de curvas, tá bom? Alguns livros, né, inclusive mais antigos, como o Bard, mostram muitas dessas curvas. E eu vou ter um exemplo lá do precipitação de sulfeto, que também vai mostrar uma curva desse modelo aqui, tá? Continuando, vamos falar agora sobre diagrama log-concentração. Olha, qual a dificuldade desses dois diagramas que nós acabamos de ver? É que você consegue ver valores entre 0 e 1, mas valores assintoticamente muito próximos do 0 ou do 1, você não consegue ver o valor exato, né? Ok? Aqui você não sabe, por exemplo, em pH 4,5, tem uma merrequinha aqui desse alfa 0, mas não sei quanto, ok? Fica difícil ver, né, graficamente. A exemplo desse exemplo aqui, ó, a exemplo desse caso aqui, você teve aqui, a diferença de 1 menos a curva C deu 0,01, quer dizer, que foi matemático, não deu para ver no gráfico. Mas se você agora expressa essa espécie em termos de logaritmo, né, você sabe que qual é a grande vantagem de usar logaritmo? Que você, grandes variações numéricas, no número real, você vai ter pequenas variações do log, ou seja, você pode plotar de menos 50, menos 10 elevado a menos 50, até 10 elevado a mais 50, né, que são números gigantescos, absurdamente pequenos e absurdamente gigantes, né? E você pode expressar num eixo, ok? Com a variação de menos 50 a mais 50. Essa é a vantagem logarítmica, né? Principalmente na base 10, né? O que é mais usado, tá bom? Então, você pode então expressar todas as variações aqui num valor log e no mesmo gráfico saber exatamente qual é a concentração log daquela espécie. Para você saber o valor da espécie, é só levar esse log a 10, né? 10 elevado a log vai dar o valor da espécie, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Exemplo aqui, novamente, para o ácido acético. Então, acético Ka, H+, vezes A- sobre HA, e você tem também a condição, né, do balanço de massa, que Ca é HA-. Substituindo, nós vamos ter, então, substituindo aqui, ó, H+, A, não, desculpa, vamos pegar
Ok, nós substituindo o tempo. Na verdade, se você pegar essa equação, né, e juntar com essa aqui, nós já fizemos isso anteriormente, você vai ter... O que é isso aqui, ó? H mais dividido por H mais K. O que é isso? Nós já vimos isso anteriormente. Daqui é o alfa 1, né? Ou seja, a espécie com o próton, que é o HA, né? Dividido pelo H mais K. Nós já vimos isso anteriormente, alfa 1. Ou seja, HA, quando você fizer essa substituição aqui, uma equação na outra, você vai chegar nessa conclusão, né? Que seria HA é alfa 1 vezes CA. Ok? Está provado aí, né? Nós vimos, por definição, que alfa 1 é igual a HA dividido por CA. Por consequência, a HA é a alfa 1 vezes CA. Está aqui, alfa 1 vezes CA. E quem é alfa 1? Anteriormente, deduzimos isso, jogando uma equação na outra, e concluímos que alfa 1 é H dividido por H mais K. E aqui nesse lado, pessoal, a base conjugada, você vai ter, então, A menos como igual a KA dividido por H mais K. E quem é esse cara aqui, essa relação? Vai ser alfa zero. Nós também deduzimos anteriormente que alfa zero é A menos dividido por CA. Beleza? Pessoal, então agora logaritmizando isso aqui, fazendo algumas aproximações. No caso, se eu tiver um teor de H muito maior que K, ou seja, eu estou trabalhando aqui antes do ponto de sistema, nesse exemplo aqui, ó, né, exemplo que o ponto de sistema do citrato aqui, você tem 3 pontos de sistema, né, o pKa1, pKa2 e pK3. Lembrar que o ponto de sistema é um valor próximo a 0,5, né, porque você tem 50%. Seria 50% de uma espécie conjugada e outra, só existisse duas. Se existir mais espécies, elas vão ser exatamente passando por 0,5, né? Ou seja, você só ter 50% de uma espécie pai, uma espécie filho aqui, e não ter um neto, um pouquinho do neto, que seria esse caso aqui, né? Se o delta PK for maior que 4, ou seja, isso aqui não acontece, mas no caso das fosfóridas, nós vamos ver o que vai acontecer, né? Essa constante da C são muito próximas, diferença de 1 unidade logaritmo ou 2 unidades logaritmo. Então, não atende esse caso aqui. Por consequência, você nunca vai ter 50% da espécie pai e espécie filha aqui, né, que é o ponto de sistema. Você observa que tem um pouquinho aqui, né, do neto, tá certo? Você tem intruso aqui. Mesma coisa aqui, ó, você não tem 50% do alfa 2 e alfa 1. Né? Você observa que tem um pouquinho aí, né, do alfa 3 e também do alfa 0. Tá bom? Por quê? Porque isso acontece porque as constantes, a diferença logarítmica das constantes não é maior que 4. No caso que foi 1 e aqui foi 2 e aqui na ordem 1. Pessoal, eu quero mostrar para vocês o seguinte, abaixo do ponto sistema, você tem mais H+, o meio está ácido, do que o próprio valor constante. Então, H+, é maior do que o valor constante. Substituindo aqui nas equações, você vai ter o seguinte, nesse caso, se você desprezar, então, Ka, já que ele é muito pequeno em relação a H+, você desprezando aqui, H+, dividir por H+, vai dar 1. Conclusão, HA é aproximadamente igual a CA. E log de HA é igual a log CA. Por outro lado, se a gente aplica essa condição nessa segunda equação aqui, ó, né? Agora H+ é muito maior que Ka. Você despreza daqui, você vai ter então Ka sobre Ca dividido por H+. K vezes Ca dividido por H+. E logaritmizando isso, vai dar log de Ca, vai ser log de KCa, que no caso aqui, como a concentração aqui é 0,1 molar, vai ser a constante 0,1, que é 10 menos 1. Então, aqui você vai ter a constante 10 a menos 4,74, isso aqui é do acético, né? Vezes 10 elevado a menos 1, vai dar, então, 5,74. 10 elevado a menos 5,74, e o pK disso vai ser 5,74. Desculpa, pK não, log, né? Porque aqui eu não vou usar a função p, que coloca o sinal negativo no log, mas o log é menos 5,74. E o log do inverso, né, de H+, vai dar pH, né? Ok? Então, aqui a divisão, na verdade, é menos log. Então, daria menos log de H+, que é pH, mais pH, tá bom? Ok, pessoal. Agora eu vou ter uma outra situação.
Após o ponto do sistema, ou seja, maior, após assim, o ponto do sistema, ou seja, pH sendo maior do que pK, pKa, pode ser 1 ou 2 ou 3, depende do ponto do sistema, nessa condição você vai ter que H+ é menor do que a constante Ka, ok? Porque é o contrário, né? Se o pH é maior do que o pK, significa que o teor de H está entrando no lado mais básico, vamos dizer assim, a partir do ponto do sistema, e H+ fica menor que Ka. Para uma situação onde H+ é muito, mas muito menor que Ka, você pode desprezar, então, aqui o valor. Né? Nesse exemplo aqui você vai desprezar então esse H+, nesse caso vai ser H+ dividido por Ka vezes Ca. Tá? E no outro caso, agora você vai cortar aqui, ó. Se esse aqui é muito menor que esse, você corta Ka com Ka, dando então, resultando nisso aqui. Beleza? Vai resultar então, nesse caso aqui, no primeiro, para o base conjugada, né, A- vai ser aproximadamente Ca, então log de A- vai ser igual ao log de Ca. E no caso do agora ácido, após o pK, né, ou seja, na condição de pH maior que pK, você vai ter que HA é aproximadamente H+ Ca sobre Ka, que vai dar isso aqui, ó, log de Ka, log de Ca pK. Então aqui é 10 a menos 1 Ca vezes 10 dividido, na verdade, né, por 10 elevado a menos 4,74. Então você vai ter então jogando para cima vai ser 3,74. Aqui é mais, tem um erro aqui é mais. Né? Porque jogando para cima vai dar mais 4,74, menos 1 vai dar 3,74. E aqui vai dar log de H+, tá certo? Que é igual a menos pH. Beleza? E se você quiser agora fazer uma reta também para o próton, log, o pH é menos log de H+. Então, log de H+ é menos pH. Seria essa reta aqui, ó. À medida que o pH aumenta, né, o valor de log de H, que é log C, pode ser H, pode ser OH-, pode ser o que for, né? A espécie que for. Aqui é representa log da concentração da espécie. Tá? Log concentração de espécie. Então, nesse caso aqui, você está diminuindo, ó, está diminuindo, né? O teor de log de H em função do pH, cuja inclinação é menos 1. Ó, inclinação menos 1. E essa reta aqui que está aqui, ó, subindo, essa reta aqui, ó, ela está representando o log de OH-, que seria o quê? O log de H- vai ser igual... Ó, vocês sabem que... Vou fazer mais fácil aqui, ó, pH mais POH é igual a 14. Então, se você coloca menos aqui, então menos aqui vai dar menos 14. Ok? Então, vamos lá. Podia deixar o jeito que estava mesmo, porque dá mais aqui. Não, peraí. É porque aqui... Tá certo, tá certo. Ó, menos POH, né, como o POH é menos log de OH menos, então aqui vai dar mais. Então aqui vai dar mais log de OH menos. Beleza? Passando pH para o outro lado, você vai ter então que vai dar pH, muda o sinal, menos 14. Está aqui, ó. Então está provado aqui, né? pH menos 14. Pessoal, então essa daqui vai ser a curva, a reta de subida do OH menos função pH. À medida que o pH aumenta, a interseção é menos 14, que é a interseção no eixo Y, e você tem uma reta aqui cuja inclinação é mais 1, que é 1 pH, né? Mais 1. E se você aplicar isso para as outras espécies, né, conforme está explicado aqui, você vai concluir que para um meio muito ácido, para um sistema muito ácido, a concentração, né, do HA é praticamente constante em termos logarítmicos. Nós vimos lá, ó, a HA é praticamente igual a Ca para a condição de H+ muito maior do que pK, que é um meio ácido, e por consequência, né, o log, né, de C, que seria HA, log de H, seria exatamente igual a pK. Não, desculpa. A concentração, né? Subindo aqui, ó. Vamos voltar aqui. Aqui, se para um sistema H+ é muito maior que Ka, você vai ter que HA é aproximadamente igual a Ca, e por consequência, você tem que log de HA é praticamente
o log de CA. Né? Então, como CA é uma constante, então aqui vai ficar constante. E o log de CA nesse exemplo, o exemplo aqui é com concentração 0,1 molar, que é 10 menos 1. Então, aqui você está o valor menos 1 aqui, ó, menos 1, fica constante. Mas, passando pelo ponto do sistema, que é 4,74, nesse exemplo lá do ácido acético, observe que agora o valor de HA, que é o ácido que eu estou representando, a espécie ácida, vai ser 3,74 menos pH, ou seja, a interseção aqui, prolongando aqui, a interseção do eixo Y é 3,74, e aí vai caindo, só que aqui não tem sentido para esse lado, né, ácido, e aqui ele vai, porque tem interseção, e aqui você, a partir desse momento, controlado agora, por essa equação, você vai ter, então, menos pH, ou seja, a inclinação aqui é menos 1, ok? Essa inclinação aqui, ó, é menos 1, beleza? Está aqui, menos pH, ó, menos 1 pH. Beleza? A mesma coisa vai acontecer para o acetato. No lado ácido, né, o acetato, ok, no lado ácido, vamos lá, o acetato, que está aqui em cima, representado, ele é igual a menos 5,74 mais pH. Esse aqui é o acetato, ok? Então, a interseção aqui seria menos 5,74, vai subindo com tangente 1, ok? Aqui a tangente 1, beleza? Aqui, ó, 1 aqui, ó. Não, quero acetato, né? Vamos fazer o acetato aqui, ó. A tangente aqui do acetato, né, log de acetato, a tangente é 1, e a interseção é menos 5,74. Então, aqui sobe aqui a tangente 1, né, partindo do B igual a menos 5,74, até o ponto sistema. Após a condição de Ka é muito maior que H+, porque já está no lado mais básico em relação à própria constante, você agora vai ter que o A-, aqui, ó, A-, ele é uma constante, ou seja, log de A- é log de CA, né? E é o valor menos 1, porque log de CA é menos 1, fica constante. Tá, então, como se desenha esse diagrama, pessoal? Facilmente, sem fazer toda essa matemática. É definir primeiro o ponto sistema. Você sobe que o ponto sistema define aqui. O ponto sistema, né, exemplo aqui, ó, na condição de HA igual a A-, né, você vai ter que pH é igual a PK, beleza? E você está com a condição de 50% dessa espécie, 50% dessa espécie, ok? E nesse caso, você vai ter, então, ambos, como a concentração inicial de partida, o CA, era 0,1 molar, cada um dessas espécies, tendo 50% de um e de outro, vai ser a metade, que é 0,05, ok? E quando você pensar em termos de partir qualquer valor de C, a diferença entre a concentração inicial, quando você pega pela metade isso, a diferença, né, em termos de log é 0,3, ok? Para baixo. Você diminui aqui, vai ficar negativo. Então, essa diferença aqui é 0,3, tá bom? Então, se você aplicar aqui o log de 0,05, dá 1,3. Mas só que você partiu de menos 1, né? Concentração menos 1, aqui, ó, menos 1. Tá? Então, a diferença é 0,3, tá bom? Isso também vai ser aplicado para qualquer valor de C de partida, tá bom? Você pode provar isso, tá bom? Então, aqui é a condição de log C com 0,5, você comparando com log de 1, vai dar então 1,3 menos 1, que vai dar a diferença de 0,3, tá bom? Então, aqui você vai definir o ponto de sistema um pouquinho, 0,3 abaixo desse partido aqui da concentração. Então, agora você basta fazer retas. Tá? Então, aqui você tem a espécie HA, que depois, passando pelo sistema, cai linearmente em termos de logaritmo. E aqui você tem a espécie A-, que sobe para o mais 1, depois fica constante. Tá? Pessoal, já são 44 minutos de aula, realmente esse assunto é prolongado. Se der tempo, vou explicar qual a aplicação de usar isso em outro sistema. Por exemplo, aqui você pode calcular o sal, né? Por exemplo, um NH4A mais um ânion, no exemplo que não é exatamente o ácido acético, porque aqui o pK está 5, mas se fosse, por exemplo, o ácido acético seria o pK 4,74, né, que é muito próximo. Então, vamos usar que aqui seja acetato de amônio. Né? Qual seria o pH da solução de acetato de amônio?
né? Você vai concluir a partir do balanço de prótons. O que é o balanço de prótons? Né? Nós falamos que o balanço de prótons pode ser obtido a partir da soma, né? Ou subtração do balanço de carga com balanço de massa, né? Nós vimos isso na aula passada. Mas o balanço de próton nada mais é que você pega as espécies iniciais que você tem em solução, que você dissolveu, que seria o C analítico do ácido, C analítico de base. Nesse exemplo aqui, você tem amônia e você tem A-. Você tem a concentração de A- que é igual à concentração do íon amônio, beleza? Isso, então, é o nível zero. Quando um doa próton para outro e a água recebe próton e participa do equilíbrio químico, as espécies que ganharam prótons, somatório das espécies que geraram, né, espécies mais protonadas, ou seja, o ganho de próton tem que ser igual a perda de prótons. Ou seja, ganhar prótons gera espécies mais protonadas, perder prótons gera espécies menos protonadas. Ou seja, o somatório das espécies que surgiram após o nível zero, né, que ganharam próton, tem que ser igual ao somatório das espécies que surgiram a partir da perda de prótons do nível zero. Tá bom? Então, quem aumentou aqui o número de prótons? Né? Quem? Seria o próprio H+, ok? Né? E o próprio HA. Ou seja, quando eu libero próton a partir do íon amônio, eu tenho um teor aqui a mais de hidroxônio. Né? E quando também eu libero prótons, seja da água que for, né, ou do próprio NH4+, eu gero uma quantidade, né? Eu consigo protonar o acetato aqui, o ânion, gerando também HA. Por outro lado, se isso aconteceu, subiu, essa mesma quantidade, em termos de próton, caiu. E é traduzido com o somatório das espécies que têm menos próton. Quem que tem menos próton? O OH-, que veio, né, da água, e também o NH3. Ok? Ou seja, o NH3 ele decaiu, né, a partir do NH4+. Se ele doa um próton, gera automaticamente o NH3, tá bom? Isso, então, é balanço de próton. E você vai concluir aqui que quando essa concentração aqui, se você tiver NH4A, majoritariamente você tem NH4+, um pouquinho de amônio devido à ionização, e majoritariamente você tem o A-, ok? Você tem um pouquinho do A-, beleza? Um pouquinho não, um grande par do A-, né? E pouco de HA, tá? E aí você tem dois sistemas ácido e base, são dois sistemas distintos. O primeiro está aqui, ó, NH4+, o pK dele é da ordem de 9,74, 24, né? Então aqui 9,24 começa a surgir a base conjugada dele aqui. A base conjugada dele seria o NH3, né? Então, aqui é a queda do NH4+, com pH, e aqui a base conjugada dele surge em qualquer momento. Vou pegar outra cor aqui, ó. Então, à medida que o o amônio está diminuindo, só que em termos logarítmicos você quase não percebe essa diminuição, tá vendo aqui, ó, não percebe a diminuição, foi constante, mas o NH3, a base conjugada, está aumentando logaritmicamente, né? Passa para o sistema, depois fica realmente constante, enquanto aqui está caindo. Sempre assim, são os complementares. Só que aqui, como a escala logarítmica, aquelas curvaturas que você viu aqui anteriormente, essas curvaturas aqui, elas são logaritmizadas, né, e são linearizadas quando você aplica o logaritmo. Então, se você pega aqui, antes do PK, isso aqui gera uma reta. E depois do PK1 até o PK2, gera outra reta. Nesse exemplo do ácido cítrico, que você teria inclinação zero, que você prime a curva, depois você teria -1 e depois esse lado -2 de inclinação. Vocês vão ver isso aqui agora é mesmo. Tá? Então, isso é o diagrama logarítmico. E nesse exemplo aqui, você tem, então, esse sistema aqui, né, para o NH3. Então, você tem o ácido e base conjugada e você tem também o sistema, né, desenhar. Vou mudar de cor aqui. Sei lá, vamos pegar essa corzinha rosinha aqui. E agora para o sistema HA, essa aqui é o HA. Enquanto o ácido, como é diminuir a partir do ponto sistema 1, ok? Já que tem a constante K+,
maior do que o outro sistema ácido-base, né, que é o do bioamônio, enquanto ele vai variando para cá e caindo com direção -1, a base conjugada dele, que é o A-, ó, cresce, passa pelo ponto do sistema, né? Na verdade, é 0,3 unidades abaixo desse ponto aqui do sistema, né? Como nós já explicamos. Depois, a partir, né, de um pH maior, que é constante pK, ele fica constante. Pessoal, então, qual é a condição? Olha, nesse exemplo aqui, você vai ter que HA é muito maior que H+, ok? HA é muito maior que H+. Claro, porque como você está lidando com ácidos e bases fracos, né, a ionização sempre é bem menor do que o próprio receita, né, o Ca. Mesma coisa para a base, né? A quantidade de hidroxilo que surge é muito menor que o que foi ionizado. Isso é plausível, porque o OH- advém de quê? O OH- advém da água, né? Ou seja, é 10-7 se fosse neutra. Se você está gerando um pouquinho de amônia e hidróxido de amônia, gera um pouquinho também de OH-, você tem até um efeito de íon comum que diminui, então, a própria ionização da água. Ou seja, somando o OH- da hidróxido do NH3 mais o OH- da água, dá um valor, né, razoável, ok? Mas tenha certeza que é bem menor do que o principal componente aqui do sistema, que seria a amônia, né, surgir a partir da ionização. Por exemplo, 5% de ionização. 5% é muito maior do que 10-6, 10-4, 10 né, molar de hidroxila, tá bom? Sendo assim, você pode fazer com que essa equação aqui, ó, desprezar esse valor, né, de H+ aqui e esse valor de NH3, de tal maneira que a HA é praticamente, na verdade, a NH3 é muito maior do que o OH-. Na verdade, ele tem que desprezar esse, né? Eu errei aqui, deixa eu desenhar, limpar aqui. Eu coloquei coisa errada aqui, que tem que desprezar. Então, voltando aqui, desenhar, olhando aqui, então, você tem que a NH3 é muito maior que o H-, por consequência, eu desprezo o H-. De tal maneira que essa solução aqui vai ter uma concentração de HA, que é o íon, na verdade, seria a HA seria advindo, né, do sistema A-, né, ou seja, que surgiu da ionização do A-, né, ok? Do A- gera HA. Essa quantidade de ionização que surgiu de A- vai ser praticamente igual à concentração de NH3, que é o que surgiu a partir da ionização do NH4+, tá? E nessa condição, pessoal, você terá esse ponto aqui, ó, de interseção das duas curvas, tá bom? O NH3 com o HA, que dá um pH da ordem de 7,15, aqui, ó, 7,15, beleza? Se você calculasse isso em termos de anfólito, porque isso aqui pode se considerar como anfólito, você vai ter algo tipo... lembrar que no anfólito, exemplo, HCO3-, né, H+ pode ser calculado como raiz quadrada de K1, que é a constante do pai, né, do ácido da espécie anterior, que é do ácido carbônico, K2, que é a constante ácida do ácido carbônico. Mas, para um sistema que não tem... não é um anfólito verdadeiro, é o caso desse caso aqui, você tem uma espécie doador de próton e outro receptor de próton, funciona como se fosse um anfólito, né? O melhor cálculo você usa, então, com a equação de anfólito, só que aqui você substitui, né, o K1 por KW dividido por KB, né, da espécie, no caso aqui, da espécie básica, que compõe, né, esse anfólito. E aqui você coloca esse K2, aí sim, como uma espécie ácida. Conclusão, o H+, né, pode também ser calculado aproximadamente por quê? 10 a menos 14 dividido o KB do acetato seria o quê? 14 menos 5, porque o pKa é 5. Lembrar que pKa mais pKb, eu já falei isso na aula anterior, é igual a 14. Então, Kb é 14 menos K. Isso daqui para um ácido monoprótico. Né? Mas se for dois triploides, você vai ter o complementar. Né? pKa1 é igual a pKb3, que é igual a 14. pKa2 mais pKb2 é igual a 14. pKa3 mais pKb1 é igual a 14. Eu falei isso na aula passada, sempre pegando as complementares para o sistema poliprótico. Então, você tem aqui 10 menos 14 dividido por
KB, nesse exemplo, 10 a menos 9, já que o KA é 10 a menos 5, né, vezes, agora sim, a constante do ácido, que é o íon amônio, que é 10 elevado a menos 9,24, elevado a meio. Pessoal, então aqui vai dar, dividindo aqui, vai dar 10 a menos 5, não, 14 menos 9, corta 9, vai dar 5, né? 5 mais 9,24, menos 5 vezes 9,24 vai dar 10 elevado a menos 14,24. Metade disso, e tirando o pH, vai dar 7,12. Então, o valor baseado no folho, o pH seria igual a 7,12, que dá muito próximo ao valor graficamente obtido, tá bom? Então, é isso que eu queria falar por hoje. Um sistema poliprótico pode ser, então, facilmente calculado a partir dos valores complementares. Exemplo aqui, você tem exemplo aqui um ácido aqui é diprótico, né? Ele tem 2 prótons. Deixa eu ver se tem aqui a espécie. Aqui foi aqui é genérico. Foi só um exemplo. Seja um K1 10-3, 10-7, né? Concentração inicial 0 molar. Então vamos lá, olhando aqui esse sistema aqui, você tem como você vai desenhar? Primeiro você define o ponto de sistema. O ponto de sistema pK1 é 3, é menos 3, tá aqui, sobe aqui, ó, e cruza com a concentração inicial CA. Log de CA é igual a menos 1. Né? Se a concentração é 0,1, então log de 0,1 é menos 1. Está aqui. Essa é a reta que tem que cruzar com o ponto de sistema. Este e o outro. Menos 7, 10 menos 7. Subiu aqui. Beleza? Cruzou aqui. Aí você vai baixar o ponto de sistema 0,3 unidades para baixo. Ok? Porque tem meio, né? Metade de 0,1 dá 0,05 e log disso dá menos 1,3. A diferença em relação ao anterior é 0,3. Então, aqui vai ser o ponto que vai cruzar, né, as diversas espécies. Vamos lá, a primeira espécie é mais protonada. Então, ela praticamente é constante em termos de logaritmo, aqui antes do primeiro pKa1, depois ela tem inclinação menos 1, até chegar o pKa2, né, e depois do pKa2 vai ter inclinação menos 2. Você pode provar isso matematicamente, tá bom, pessoal? É só pensar lá em cima, pegando cada etapa de ionização e aplicando o logaritmo. A outra espécie, vamos pegar, mudar de cor aqui, desenhar, mudar a cor, pode ser agora um verde. A outra espécie, filha desse aqui da K2, vai ser daqui, ó. Né? Você tem, enquanto aqui está praticamente constante, em termos de logaritmo, lembrar que lá em abundância de distribuição, eles variam curvilinearmente, parecendo um sino, né? Mas quando você aplica o logaritmo, ele se torna em linhas retas. Então, aqui você, para grande concentração de H+, em relação ao Ka, a espécie filha, né, desse cara aqui, ele fica constante com inclinação mais 1. Aí depois ele encontra para um sistema, aí fica aqui com inclinação 0, depois aqui, após o segundo ponto de sistema, menos 1. E, finalmente, o neto do pai, que seria essa espécie X, 2-, né, ela vai ser constante somente a partir acima do pK dele, que é o pK2, está aqui. Então, voltando para trás, aqui vai ser mais 1 e aqui mais 2. Tá? Então, olha que legal. Aqui é inclinação 0, mais 1, mais 2, 0, mais 1, e aqui é menos 1, né? E aqui é 0, menos 1, menos 2. Tá bom? Então, é muito interessante esses gráficos, né, logaritmo. E para finalizar, eu gostaria de mostrar aqui alguns logaritmos que eu fiz no Excel um tempo atrás, uns anos atrás. Aqui para um sistema de prótica, é só você colocar aqui, né, concentração, os pKs, aí eu transformei em constantes e coloquei uma coluna de pH, uma coluna de H+, para facilitar a conta, né, para não ter que ficar colocando 10 elevado a menos pK aqui, para não ficar muito comprido, né, as contas. E aqui eu comecei a fazer, ó, alfa 2 é H elevado ao quadrado, né? O H está na coluna B7, exemplo, né? A primeira coluna que eu coloquei, o primeiro H. Eu fui criar variante de 0,2 pH, obtive o H+, né? Porque é só fazer uma cópia relativa, e aqui você tem, então, esse valor elevado ao quadrado dividido pelo denominador. Que é o denominador? H+ ao quadrado mais K1 vezes H mais K1, K2, beleza? As constantes estão aqui, é só vocês olharem as caixinhas. Fiz o mesmo cálculo para alfa 1, para alfa 0, tá? E também peguei o logaritmo
né, de tudo isso. No logaritmo de uma espécie, o que é? É o alfa vezes CT. CT, CA, né, é dado aqui no início, que é o B1. Tá bom? Então, vocês vão ver aqui, está tudo multiplicado por B1 vezes C7, que é o alfa 2. Depois, B1 vezes D7, né, que é o alfa, ó, D7 é o alfa, 1 e assim sucessivamente, tá bom? E aqui, para fazer essa conta, eu tornei absoluto essa célula aqui, né, B1, eu coloquei string, B string, né, dólar, B dólar 1, né, porque para não modificar a cópia quando eu passar uma cópia para o outro lado, tá bom? Vocês sabem que a diferença de cópia absoluta e cópia relativa, tá? Procura aprender a fazer direito no Excel para você fazer as contas certinho. Vamos lá. Pessoal, então, feito isso, você vai ter, então, diagrama de abundância e diagrama logarítmico. Olha que bonitinho que sai. Mais bonito que nos livros, tá certo? Então, eu pretendo fazer futuramente, uma revisão. Na verdade, já estou fazendo, né? Está tomando um bom tempo. Talvez daqui 1, 2 dias eu consiga passar uma apostila mais avançada, em termos de várias correções. Então, aqui, lá na apostila, eu vou colocar os meus gráficos obtidos aqui o Excel, tá bom? E não mais os do livro, porque aqui tem mais detalhes, esse gráfico aqui, tem mais exato, né? Quem está usando agora software, né? Computador. Por exemplo, uma situação com 3 prótons, é o caso do ácido cítrico, por exemplo, não ácido fosfórico, ácido fosfórico. Mesma coisa vai fazer os cálculos todinhos, estão aqui, ó. Né? Você vai ter o gráfico de abundância, olha que bonito. Agora você consegue no ácido fosfórico ter uma faixa de pH, como vocês estão vendo aqui, ó, né? Com preponderância de uma única espécie. Nesse exemplo aqui, a espécie rosa é o alfa 2. Aqui é o ácido fosfórico, aqui é o dihidrogênio fosfato, aqui é o monohidrogênio fosfato e, finalmente, aqui a curva preta é o fosfato. Por que isso aconteceu? Tem uma área que você tem quase 100% de hidrogênio fosfato. Por quê? Porque a diferença entre a constante, né, pK2 menos pKa1 né, se não me engano, é 5. Aqui, 7,21 menos 2,16 dá 5. Ou seja, essa constante é 10 mil vezes maior que a constante 1. E, por consequência, você vai ter uma zona de preponderância da espécie, né, H2, que é associada àquela constante PK2, né, ou H2, K2, tudo bem? Isso não aconteceu com a CI, mas aqui isso acontece com a 7, devido a essa propriedade. Aqui você tem um grande diagrama de abundância, você vê as áreas preponderantes de cada espécie, e aqui os logaritmos de todas as espécies variando. Muito bonito, né? E, finalmente, você tem aqui para o ácido acético, baseado em livros mais antigos, porque hoje tem alguns livros que consideram 6 constantes, né, de pKs, né, de ácido base para o EDTA, além dos 4 grupos acéticos. A EDTA é etileno diamino tetraacético. Você tem 4 grupos acéticos que pode estar liberando próton. Mas livros mais modernos, como Harris, né, eu acho que foi uma reestruturação, né, da química, talvez de 15, 10 ou 20 anos atrás, está publicado no Harris e outros livros que eu já vi mais atuais. Eles consideram que aqueles 2 nitrogênios do etileno diamino tetraacético, ele também é passivo de protonação em meio muito ácido, então se gera 6 constantes em vez de 4. Mas, para fins práticos, essas curvas não vão mudar, exceto que o início, só o início aqui que muda devido a essas 2 constantes a mais, né, de ácido base devido ao meio altamente protonado, tá bom? Pessoal, então fiz o cálculo também aqui, todos os alfas, no caso até alfa 4, tem a curva aqui de abundância, diagrama de distribuição e logaritmo, tá bom? É muito bonitinho ver isso. E você, nesse caso, essa 7, você já não tem espécie tão 100%, né? Porque tem a participação das outras constantes que estão muito próximas. Por exemplo, nessa região aqui, ó, você não consegue ter essa espécie aqui, que é o alfa 3, né? Ou seja, o EDTA com triprótico, com 3 prótons. Por quê? Porque você está as constantes muito próximas da outra, que é diferente de 2 para 2,66, é muito, 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 muito baixa. Lembra que quando é maior que 4, você tem a separação boa dessas constantes. Mas nesse caso é muito, muito baixa, por consequência, você não tem a separação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desses cálculos. A gente vai usar isso em alguns equilíbrios, principalmente de precipitação, né? Porque facilita muito o raciocínio, né, para cálculo. Tá bom? Em vez de você ficar usando equações, substituindo uma na outra, essa abordagem de frações, né, o log de C, é muito, muito mais fácil de interpretar os dados, tá bom? Como vocês verão nas próximas aulas.
Então, até a próxima, tá bom? Estudem. Tchau.